Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom estar aqui de volta. Hoje nós vamos seguir os nossos encontros, vamos aqui para o nosso terceiro encontro, resolvendo algumas questões aplicadas pelo Exame Nacional da Ordem dos Advogados, não é? Então, nós estamos aqui seguindo o nosso cronograma na tentativa de nós termos alguns encontros mais práticos. E para trazer esta praticidade, esta aplicação na vida de vocês, do nosso dia a dia, nós optamos, né, por seguir um modelo de análise de questões práticas, questões efetivamente aplicadas, que vão revelar aí, né, especificamente o que se está esperando dentro do exame da Ordem dos Advogados do Brasil a respeito de cada matéria, né? E, obviamente, que esse conhecimento não fica restrito e de aplicação única ao exame da OAB, isso tudo é cobrado em diversas outras carreiras, diversas outras provas. Então, como se diz, como dizia meu avô, e é um ditado popular, né, o que é da arte se ponha ao par, que na cabeça cabe tudo, né? Nós temos aqui que seguir e tentar evoluir em termos de ciência, e aqui no caso da nossa ciência maravilhosa do direito empresarial. Então, para quem não me conhece, eu sou Alex Alberto Rochucci de Rezende, sou professor aqui do curso Magistrar, em diversas circunstâncias, né, em diversas formas, e eu sou juiz do trabalho perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, trabalhei muito com direito empresarial, fiz especialização na área, gosto bastante desta área e estamos aqui seguindo, né, com o nosso cronograma, tá certo? Então, contem comigo, o que eu puder trazer aqui de novidade, o que vocês tiverem de dúvidas, sugestões, críticas, estou à inteira disposição de vocês. Combinado? Vamos seguir em frente aqui, todos apostos, então vamos lá. Deixem de lado qualquer antipatia pelo direito empresarial. É uma ciência muito, muito bacana, muito preocupada com a previsibilidade, com a segurança jurídica, e na medida em que a gente vai conhecendo, tendo este contato, a nossa simpatia vai aumentando, né? Assim como no direito e na vida, né, pessoal, a gente vai tendo mais simpatia por aquilo que a gente mais conhece, aquilo que nos traz maior intimidade, maior proximidade. E dentro desse aspecto, já peço para vocês abrirem aí o Código Civil de vocês, abram também a Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falências, que é a Lei 11.101 de 2005. Nós vamos trabalhar alguns dispositivos desses diplomas. Vocês sabem que o Código Civil é o diploma que concentra a maior parte das disposições a respeito do direito empresarial. Nós temos diversas outras leis esparsas que vão formar todo esse arcabouço jurídico que rege o direito empresarial, mas o Código Civil é bastante extenso, bastante completo em relação principalmente as questões mais gerais do direito empresarial, tá certo? Então, nesse sentido, nós vamos tratar aqui de alguns temas hoje relacionados ao fim ou à dificuldade de continuidade da empresa, digamos assim. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a hipótese de dissolução da sociedade, vamos falar de recuperação e vamos falar sobre a falência, né? 3 temas que, de certa forma, se correlacionam em razão do momento em que aparecem na vida existencial da sociedade. Então, esta primeira questão aqui, ela nos traz uma questão da dissolução da sociedade. Então, pessoal, a sociedade, ela existe e pode chegar a algum momento em que se faz necessário a sua extinção, né? Então, seja por vontade dos sócios, seja por impossibilidade de execuibilidade, impossibilidade de continuidade da atividade. E nas formas de extinção voluntária da sociedade, em que os próprios sócios decidem extinguir aquele ente, nós temos ali alguns institutos. Então, o Instituto da Dissolução, da Liquidação e da Extinção da Sociedade. Por meio da dissolução, pessoal, nós fazemos ali um procedimento preliminar de encontro de créditos, débitos, manifestação de vontade, que de fato materializa-se ali pela
a intenção de extinguir aquela sociedade. Então, a dissolução, ela é prévia à liquidação da sociedade. A liquidação, no momento da liquidação, já se tem ali a circunstância em que, de fato, foram apurados créditos e débitos e vai se liquidar essas obrigações. E, ao final, já dissolvida e liquidada a sociedade, nós vamos ter a extinção da sociedade, tá certo? Então, nesse aspecto, pessoal, vejamos aqui a questão. O F. Beltrão, G. Carneiro e S. Moreira, 3 sócios, decidiram constituir uma sociedade do tipo simples, de prazo indeterminado, né? Então, vocês sabem que há diversos tipos societários, cada qual com os seus regramentos próprios, previstos lá no nosso Código Civil. Há tipo simples, tipo limitada, sociedade em comandita simples, por ações, sociedade em conta de participação, cooperativa, sociedade anônima, etc. Então, os sócios, eles podem eleger ali, né, o tipo societário que melhor se adequa ao empreendimento que vai ser desenvolvido. E aqui, então, nós temos um tipo simples de prazo indeterminado. E a sociedade também pode ser a prazo determinado ou indeterminado. Obviamente que a regra é ser indeterminado, né? Geralmente, quem se lança no mercado de empreendimento, se lança na atividade comercial de circulação de bens e serviços, o quer fazer de forma definitiva, né? Ou, ao menos, né, até que se mude de ideia. Então, aqui, essa sociedade que entrou em atividade na data da assinatura do contrato, levada a registro na semana seguinte, no registro civil de pessoas jurídicas. Então, vejam só, pessoal, aqui nós temos o registro no registro civil de pessoas jurídicas e não na juntas comerciais, porque é uma sociedade do tipo simples, né? Não é uma sociedade do tipo empresarial. Lembrem que a diferenciação entre simples e empresária não está no objetivo de lucro, está sim na forma de organização e de desempenho da atividade. A sociedade empresária o faz de forma organizada e profissional, o que não é feito pela sociedade simples, ou quando nós estejamos tratando daquelas circunstâncias que foram por opção do legislador, caracterizadas como simples, ou seja, aquelas sociedades que desempenham atividades relacionadas a profissões intelectuais, profissões artísticas, científicas, culturais, etc. Tá? Então, aqui, no caso de ser uma sociedade simples, ela pode ser registrada perante o registro civil de pessoas jurídicas, não no registro das sociedades empresárias, como as juntas comerciais. Perfeito? E aqui, então, eles decidem, né, assinar a opção que indica a hipótese de dissolução de pleno direito dessa sociedade. Então, a questão aqui nos quer cobrar o conhecimento sobre a hipótese de dissolução da sociedade simples, né? E nós vamos ter que analisar essas circunstâncias aqui, né? Então, a alternativa A nos traz a deliberação dos sócios por maioria absoluta do capital. Então, será que é maioria absoluta? Será que é maioria simples? Será que são 3/4? Né? Isso a gente tem que conhecer do texto da lei. O importante a gente notar aqui, pessoal, que isso é muito interessante, que vejam que o examinador nos trouxe por maioria do capital. E, de fato, a preocupação aqui é com o capital, porque se nós considerarmos o número de sócios, muitas vezes nós poderíamos ter ali uma distorção em termos de importância na participação societária, né? Concorda? Nós podemos ter, por exemplo, 8 sócios que têm ali somados 20% da sociedade e um sócio com 80%. Ou nós podemos ter 2 sócios com 40% cada qual, e o restante somam os 20% que restam, né? Então, vejam que a preocupação aqui é em relação ao capital. Se conta a maioria com base no capital e não na cabeça dos sócios, tá certo? A alternativa B, o esgotamento da exploração do objeto social verificada a sua inexequibilidade, isso geralmente a gente fala quando se trata de uma sociedade a prazo determinado, né? E aí a C traz o falecimento de qualquer dos sócios, independentemente de optarem pela dissolução, e a D, a existência de apenas um sócio não reconstituída, a pluralidade de 180 dias. E nesse sentido, então, pessoal, nós temos que abrir o nosso Código Civil lá no artigo 1033. O artigo 1033 do Código Civil, e aí eu peço que vocês abram, né, para que vocês possam acompanhar, o artigo 1033 do Código Civil vai dizer para a gente que dissolve-se a sociedade quando ocorrer.
e aí nós temos lá o vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este sem oposição do sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por prazo indeterminado. Aqui já era uma sociedade a prazo indeterminado, concordo? Então, essa disposição não se aplica. Item 2, o consenso unânime dos sócios. Ali nós não temos essa opção, né? Poderia ser, mas nós não temos essa opção. 3, a deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado. Então, aqui nós temos a opção correta, né? A deliberação dos sócios por maioria absoluta. E aqui a maioria absoluta é em relação ao capital, tá? E não em relação ao número de sócios, como eu disse para vocês, porque isso poderia trazer uma distorção para a obtenção do peso de cada qual na sociedade. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A, de acordo com o artigo 1033, inciso 3. A alternativa B, nós vimos que está incorreta, né? A alternativa B, pessoal, embora esta hipótese de esgotamento da exploração do objeto social, verificada a inexequibilidade, seja uma das circunstâncias que levam à dissolução, isso não ocorre automaticamente. Tá? É necessário que os sócios reconheçam essa situação e formalizem a dissolução. E aí, se tiver alguma divergência entre os sócios, pode ser necessária uma decisão judicial que determine essa extinção da sociedade. Então, esta é uma hipótese que não conta automaticamente para fins de dissolução, tá? Então, isso não está lá no artigo 1033, mas está no item 2, perdão, no inciso 2 do artigo 1034. Por quê? Porque o inciso 2 do 1034 diz que a sociedade pode ser dissolvida judicialmente a requerimento de qualquer sócio quando exaurido o fim social ou verificada a inexequibilidade ou anulada a sua constituição, percebem? Então, não é uma hipótese pura e simples de dissolução da sociedade, mas sim uma hipótese de dissolução judicial da sociedade. Daí porque está incorreta para a questão que foi aplicada, e muito cuidado, vocês veem como facilmente, né, a gente pode ser induzido em erro aí, caso a gente não esteja atento, perfeito? A alternativa C, ela está também errada, porque a morte de um sócio não implica por si só na dissolução, né? Depende, obviamente, do que estiver previsto no contrato social, e pode ser também que os demais sócios, né, pretendam continuar com a sociedade, com a resolução parcial daquela sociedade em relação aos herdeiros do falecido, ou mesmo possam admitir algum herdeiro ali do falecido, a depender, né, da intenção de cada qual e também das disposições do contrato social. Então, não é uma hipótese automática de solução. Perfeito? E a alternativa D, pessoal, ela está errada porque, na verdade, esta era uma hipótese de solução da sociedade, a questão da pluralidade de sócios, caso não fosse reconstituída a pluralidade em 180 dias, mas esta disposição, que estava no inciso 4 do artigo 1033, ela foi revogada pela Lei 14.195 de 2021, inclusive, né, agora se permite a sociedade limitada unipessoal, né, aquela com apenas um sócio, porque antigamente nós tínhamos sócios de favor, sócios de palha, ou sócios figurativos ali, né, que detinham 1%, detinham uma participação muito pequena da sociedade, e obviamente que isso gerava uma distorção no momento das execuções sociais. Então, esta não é mais uma hipótese de solução. Muito cuidado, alteração relativamente recente de 2021, que pode induzir muita gente aí em erro. Perfeito? Então, alternativa A, alternativa correta, a maioria absoluta do capital social. Muito bom, meus amigos e amigas. Vamos seguir aqui com a nossa próxima questão, para que nós possamos aqui exaurir as 3 questões que trazem informações muito importantes e relevantes para o nosso dia a dia, tá certo? Então, vamos lá. A próxima questão diz o seguinte, e vai tratar da recuperação judicial. Antes de nós iniciarmos a questão, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, pessoal: a recuperação judicial é uma ferramenta que traz benefícios ao devedor. Então, aquele que deve muito e não tem condições ali imediatas de seguir com a sua atividade, seja por um desencontro de contas, por um problema de desencontro de capital, de fluxo de caixa, de recebíveis, etc., não consegue honrar com as suas obrigações naquele momento, então ele pode demonstrar que ele está passando por um momento de dificuldade transitória, mas que a empresa tem, sim, condições de
continuar com a sua atividade, prosseguir com a sua atividade econômica e empresarial. Então, nesse sentido, ele pode pedir ali a recuperação judicial, que vai impor algumas limitações aos credores, vai possibilitar um parcelamento, uma forma de novação das obrigações para que elas sejam cumpridas de uma forma mais adequada ao momento e compatível ao momento que aquela sociedade vive. Tá certo? Então, obviamente, pessoal, que se eu estou num momento de dificuldade, se eu estou num momento em que não é possível prosseguir da forma como está, eu tenho que fazer o levantamento de todos os créditos, todos os débitos, estabelecer de forma pública e notória, com observância ao princípio da boa-fé objetiva e da publicidade, qual é a forma que eu vou fazer para cumprir com aquelas obrigações, como eu vou realizar os pagamentos. E vejam só, se eu estou com dificuldade, se os sócios estão declarando que passam por dificuldade transitória, vocês concordam comigo que não há motivos para distribuição de lucros? A distribuição de lucros é um direito de todo e qualquer sócio, não pode haver privação deste direito, mas, no entanto, não há nenhum sentido lógico e jurídico de se distribuir lucros pela sociedade que está em dificuldade até que se aprove o plano, né? Para que todos daí percebam a forma como vai haver o pagamento, inclusive o pagamento dos sócios, né? Mas isso não pode ser feito de forma antecipada. Então, vamos lá. A Sociedade Empresária Drogaria Ponto dos Volantes Limitada requereu recuperação judicial e teve deferido o processamento, sendo que ambos eventos ocorreram no ano 2021. Nos exercícios sociais de 2021, 22 e 23, a sociedade não distribuiu lucros aos sócios, embora eles tiverem sido oferidos em 2022 e 2023. Né? O sócio minoritário Lucas Sobrado consulta você, como advogado ou advogada, para saber sobre a legalidade da ausência de distribuição de lucros nos referidos exercícios sociais, informando que o plano de recuperação judicial foi aprovado em dezembro de 2022. Então, vejam só, pessoal, ali o requerimento da recuperação e o deferimento do processamento foi feito em 2021, mas só foi aprovado em dezembro de 2022, e a concessão ocorreu em janeiro de 23, tá? A concessão do plano em janeiro de 23, mas o processo ainda não foi encerrado. Assinale a opção que representa corretamente seu parecer. E aí vocês vão ver aqui nas alternativas, depois vocês analisam com calma, a gente não precisa ler todas as alternativas dessa questão, porque são só variações, se é vedado ou se não é vedado, se é possível a distribuição, se não é possível a distribuição para esses sócios. E, na verdade, o que é que nos diz, pessoal, o artigo 6A da Lei 11.101? A Lei 11.101, que regulamenta a recuperação judicial, extrajudicial e falências, é muito importante, e o seu artigo 6º, inclusive os artigos seguintes ali, até o 7, pessoal, talvez sejam os artigos mais importantes, tá, da lei, porque isso é muito cobrado na prática, em provas, muito cobrado. Vocês viram a intensidade que eu coloquei aqui nesse muito, né? Então, é justamente proposital. Leiam esse artigo 6º e artigo 7º, pelo menos, da Lei 11.101. O artigo 6º-A, pessoal, diz que é vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios acionistas, sujeitando-se o infrator ao disposto no artigo 168 desta lei, né, que dispõe, obviamente, sobre as infrações ali no curso dos processos de recuperação judicial e falência. Então, justamente, pessoal, este dispositivo tem a intenção de vedar que o sócio ele se antecipe em relação a recebimentos, né, em detrimento, em prejuízo dos demais credores. Então, até a aprovação do plano de recuperação, não se pode distribuir lucros, pessoal, né? Justamente para que não exista prejuízo ali aos demais credores, tá certo? Então, a alternativa D, ela diz o seguinte: a sociedade empresarial, até a aprovação do plano de recuperação judicial, estava impedida de distribuir lucros aos sócios, mas não há justificativa para o não pagamento do exercício 2023, né? Porque 2023, de fato, ali já havia ocorrido a aprovação do plano, né? Então, obviamente que isso tudo vai estar dentro do plano de recuperação e até a aprovação não se pode distribuir esses lucros, artigo 6A da Lei 11.101 de 2005. Espero que vocês tenham captado esta lógica do dispositivo, né, de impedir, de fato,
que aquele que controla a sociedade, que está ali munido, né, de privilégio de informações, etc., possa se antecipar aos próprios credores, né? Se ele está dizendo que tem dificuldades, que é possível que aquela empresa ultrapasse as dificuldades, mas que ele precisa de um benefício, uma concessão dos credores, não tem sentido, obviamente. Então, que esta pessoa, os sócios em si, possam antecipar-se aos demais credores e receberem os seus lucros antecipadamente. Perfeito? A alternativa D aqui nos traz, então, a melhor opção para a solução desta questão posta para vocês. E a nossa outra questão aqui, a nossa terceira questão, que foi separada para nós tratarmos aqui desses temas, vai justamente falar sobre um tema de falência. Tá? E eu trouxe, obviamente, esses três temas em conjunto, porque são temas correlacionados, né? A dificuldade do segmento da empresa, a extinção da empresa, a falência da empresa. E se eu disse para vocês, pessoal, que a recuperação judicial é um benefício aos devedores, perdão, né, aqueles que estão com dificuldade de seguir com as suas atividades, a falência é o contrário, é um benefício dos credores, é um prejuízo, é uma, entre muitas aspas, uma pena ao empresário, à própria sociedade empresária. Porque no âmbito da falência, se olha para aquela sociedade e se diz, definitivamente não há possibilidades de continuidade da operação da atividade econômica. Então, nesse sentido, pessoal, a sociedade ela vai apresentar ali este processo, esse procedimento de falência, pode ser pedido pelo próprio empresário, no caso que nós chamamos de autofalência, ou mesmo pode ser pedido pelos credores, né? E ali vai se extinguir, de fato, esta composição de créditos e débitos, se apurar os ativos e verificar quem é que é possível pagar, né? Porque nem sempre é possível pagar a todos. Muito bem, pessoal. Então, aqui nós estamos diante de uma circunstância em que o tema falência vem à tona, e a questão nos diz o seguinte: o empresário individual Valério Sampaio, devidamente inscrito na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, teve sua falência requerida em 3 de maio de 2023, com fundamento na falta de pagamento. Né? Então, há diversas hipóteses que levam à falência. Eu vou citar aqui os dispositivos principais que vocês devem ler, lá da Lei 11.101, né, que trazem essas circunstâncias de possibilidade ou dos requisitos da falência, principalmente, pessoal, entre os artigos ali 94 e 96 da Lei de Falências, tá? E lá vocês vão ver as hipóteses de falência, né, como pode se dar este pedido. E uma das possibilidades é justamente pela falta de pagamentos, né, que revela ali uma circunstância de ausência de possibilidade de continuidade das operações. Porque, vejam, pessoal, o direito empresarial, ele vem tutelar a confiança dentro do mercado. E na medida em que eu tenho ali um ator de mercado que não é capaz de solver suas obrigações, de pagar suas obrigações, eu estabeleço uma desconfiança. E isso não pode conviver com a própria principiologia, a própria ideia do direito empresarial. Então, com base nisso, o direito empresarial, ele traz mecanismos para que nós possamos fazer essa filtragem e excluir do mercado aqueles que não observam este dever de confiança, né? Não são dignos de confiança para a atuação no mercado. Então, aqui o empresário individual, devidamente inscrito na Junta Comercial do Espírito Santo, teve sua falência requerida em 3 de maio de 2023, com fundamento na falta de pagamento, sem relevante razão de direito, de nota promissória no valor de R$91 mil, submetida previamente a protesto especial, né? Então, protesto com fins de falência, protesto específico. Após ser citado, apresentou contestação alegando que cessou suas atividades empresariais em 31 de maio de 2020 e, como tal, não teria legitimidade passiva no processo. Então, lembre, né? Composição subjetiva do processo, polo ativo e polo passivo. No polo aqui da falência, que é requerido por um credor, então vai estar este credor no polo ativo e o devedor no polo passivo. Né? Então, o que ele está dizendo aqui, ó, eu não posso fazer parte de um processo de falência enquanto falido ou requerido como falido se a minha empresa não está em operação. Né? Então, nós vamos ver se isso é verdade ou se isso é falso. E aqui, sobre a hipótese, sabendo que o empresário não apresentou prova do cancelamento do registro na junta comercial, assinale a alternativa correta.
né? Então, aqui nós vamos ter algumas variações. A alternativa A, pessoal, vai dizer para a gente, trata-se de empresário irregular diante da cessação do exercício da empresa. Na verdade, o fato de alguém encerrar de forma irregular a sua atividade, ou seja, parar de atuar sem que leve ao procedimento de solução, liquidação e extinção da sociedade, isso faz com que seja um encerramento irregular, mas não transforma, pessoal, em empresário irregular, tá? Porque o empresário irregular é aquele que não teve o seu registro, é o que a gente chama, né, da sociedade em comum, aquela sociedade sem personificação, né, sociedade de fato ou sociedade irregular. Então, isso está no artigo 967 do Código Civil, perfeito? Então, aqui nós não temos uma hipótese de empresário irregular, vejam lá que houve o registro, portanto, não é um empresário irregular. Perfeito? Separemos uma coisa de outra. Então, a alternativa A está incorreta. A alternativa B, ela diz, é possível a decretação da falência diante da falta de comprovação da cessação da empresa. E isso é verdade, tá? Porque é necessário que se comprove a cessação da atividade por mais de 2 anos para que haja um impedimento da decretação de falência, conforme o artigo 96 da Lei 11.101. Então, quando a gente vai lá na Lei 11.101, pessoal, no artigo 96, a gente verifica o seguinte, a falência requerida com base no 94 não será decretada se provar. E aí ele vai dizer aqui diversas circunstâncias. O inciso 8 vai dizer cessação das atividades empresariais por mais de 2 anos antes do pedido de falência, comprovado por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra a prova do exercício posterior ao ato registrado. Então, vejam, aqui, pessoal, este ato, esse encerramento por mais de 2 anos, se trata da hipótese em que houve um encerramento com registro desse encerramento, né? Um encerramento regular. Então, não é esta hipótese aqui, porque não houve nenhuma demonstração. Então, a falência requerida lá com base no 94, neste caso, ela é sim possível. Então, a alternativa B diz que é possível a decretação diante da falta de comprovação da cessação da empresa, tá? E da regularidade dessa cessação. Leiam os artigos 94 e 96 da Lei 11.101. Alternativa B é a alternativa correta. Já a alternativa C diz que deve ser acatada a contestação apresentada em razão da cessação há mais de 2 anos. É a mesma circunstância que eu trouxe para vocês aqui, tá? Não houve comprovação. A hipótese 96, inciso 8, é justamente para essa circunstância em que há a apresentação de documento hábil do Registro Público de Empresas, tá? E, nesse sentido, não houve nenhum tipo de comprovação nesse sentido. E o artigo e a letra D, que é a última alternativa, diz que somente com cancelamento do registro será possível a decretação da falência. Isso é uma alternativa falsa, né? Até porque a gente acabou de ver, né? Que mesmo sem o cancelamento do registro, isso é possível, né? De acordo lá com o artigo 94 e 96, inciso 8, desde que tenha aí essa cessação da atividade por mais de 2 anos. Tá certo? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Lembrem sempre, pessoal, dessas separações, não confundam empresário irregular com encerramento irregular, estejam muito atentos, porque é uma matéria técnica, é uma matéria que cobra, de fato, esta preocupação terminológica, então, muita atenção para isso, perfeito? Aqui, ao final, existe o gabarito das questões, as alternativas, né, que devem ser marcadas. Espero que nós tenhamos avançado aí em termos de conhecimento do direito empresarial. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço muito pela atenção, pela oportunidade. Desejo a vocês muita sorte, muita força e muita fé. Com base nos estudos, vocês vão ser capazes de enfrentar aí as dificuldades e alcançar um futuro que vocês sonham. Sigam firmes e fortes, porque é possível e vai dar certo. Até a próxima, meus amigos e amigas.